Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de meditação. E nesta segunda-feira, 1º de agosto, o nosso texto se encontra em João, capítulo 2, versos 18 a 22. Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe: que sinal de autoridade nos mostras, uma vez que fazes isto? Respondeu-lhe Jesus: derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Jesus havia feito a purificação do templo e este texto ele está narrado também nos outros evangelhos. E Jesus, após expulsar aqueles vendedores que faziam uma espécie de feira no pátio do templo, ele é questionado pelos judeus, porque ali havia lucros pela venda de mercadorias, e até mesmo mercadorias relativas ao culto. E essas pessoas tinham lucros com aquele comércio. Então eles protestaram, eles reclamaram e perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia isto. E Jesus disse: derribai este santuário e em 3 dias o levantarei. João está escrevendo alguns anos depois da ascensão de Jesus. Jesus já não estava mais corporeamente entre os homens. Jesus estava entre os homens através da pessoa do Espírito Santo. E Jesus, e quando João escreve, ele já tem a ideia do quanto foi importante para os judeus aquela palavra. Derribai o santuário, e em 3 dias o levantarei. E Jesus, então, estava falando da sua morte, da sua ressurreição, que ele morreria, seria sepultado e 3 dias depois ressuscitaria. Mas os judeus entenderam que ele estava falando do prédio do templo, construído por Herodes, e durante 46 anos. É bom pensar que este templo, ele não era mais o templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônios. Ele não era mais o templo que foi reconstruído por estas Neemias. Ele agora é um templo construído por Herodes, para que Herodes pudesse cair nas graças dos judeus. E então eles tinham este tempo de edificação de 46 anos. E eles então interrogam a Jesus, porque Jesus diz que em 3 dias levantaria o templo. E eles entenderam que era o templo que Herodes
havia construído. Mas Jesus estava dizendo, João afirma, que Jesus estava falando do seu corpo. Porque depois que Jesus foi ressuscitado, eles entenderam aquela mensagem de Jesus. Ora, Jesus estava ali para mostrar aos judeus que a sua função no mundo era exatamente ter o seu corpo destruído, ter o seu corpo sepultado, mas ter este corpo reconstruído em 3 dias, que seria a sua ressurreição. E quando isso aconteceu, afirma João, quando isso aconteceu, muitos discípulos creram na palavra de Jesus. Às vezes, as pessoas vão ouvir a mensagem de salvação, mas só vão crer algum tempo depois, porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Por isso precisamos simplesmente cumprir aquilo que Jesus determinou para cada um de nós e mostrar que Jesus é superior até mesmo à morte. E ele ressurgiu no 3º dia e vai nos ressuscitar no último dia para estarmos com ele para sempre. Que a nossa semana possa ser uma semana de bênçãos e que nós possamos sempre lembrar que Jesus é o nosso Senhor e Jesus é o nosso Salvador. Amém.